Olá, tudo bem com vocês? Sou Maria Ângela, Tech de Tecnologia, e nós estamos nos encontrando mais uma vez na ATPC, promovida pela DE, daqui da diretoria de Mojimirim. E, costumeiramente, nós nos encontramos para falarmos sobre o Canva, que é uma ferramenta muito bacana, que disponibiliza para a gente uma série de utilidades dentro da sala de aula e também fora da sala de aula, né? Que a gente pode entrar em contato com os estudantes para a gente ter devolutiva, por exemplo, de atividades que a gente envia para eles. Mas hoje eu não vou falar sobre o Canva, tá? Eu vou dar uma paradinha nessa semana sobre esse assunto, atendendo a pedidos. Nós já realizamos 2 encontros sobre metodologias ativas, na qual estiveram presentes alguns professores, vários coordenadores, e é uma política nossa, quando a gente promove esse tipo de orientação, nós sugerirmos algumas ferramentas digitais para que possa ser utilizado dentro da escola. Nesse último encontro, né, ou nesse segundo encontro, não deixa de ser o último, a gente trabalhou com o WordWall e com o Kahoot. E diante das atividades que foram realizadas, alguns coordenadores pediram uma orientação bem técnica mesmo, de como poder acessar essas 2 ferramentas e de como montar atividades nessas ferramentas. Então, atendendo ao pedido desses coordenadores, nós vamos falar hoje sobre o WordWall e sobre Kahoot, que seria assim uma complementação às metodologias ativas que foram trabalhadas e que elas podem ser utilizadas como gamificação, né, para incrementar, para dinamizar, para diversificar as aulas que a gente apresenta para os estudantes. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, tá? Mas vai ser algo muito objetivo, muito direto. Nós não vamos tratar da qualidade pedagógica das atividades que são organizadas dentro dessas 2 ferramentas, porque não é essa a intenção. Nós vamos só mostrar mesmo o passo a passo de como que você cadastra no WordWall, como você monta uma atividade no WordWall, e a mesma coisa, como você monta uma atividade no Kahoot, como você se cadastra no Kahoot, como que você usa essas 2 ferramentas. Então, vai ser o passo a passo, no sentido assim de preparação da ferramenta e não da qualidade do material que vai ser disponibilizado pelos estudantes, tá bom? Então, espero que vocês gostem e também seja de uso, né, corrente dentro da escola, que seja útil para todos vocês. Então, vamos lá ver como é que funciona. É bem simples, bem fácil. Então, nós vamos ver agora como que a gente pode acessar e construir as nossas atividades no WordWall e no Kahoot. E nós vamos começar então com o WordWall. Como eu tenho uma conta paga, eu vou abrir com um outro e-mail para mostrar para vocês o procedimento de como que a gente faz, né, desde o início, para entrar no WordWall e para criar uma conta que é gratuita. Lembrando que a diferença entre uma e outra é que na conta gratuita a gente tem acesso a 5 modelos apenas, então a gente não tem acesso ilimitado aos modelos, né? Nós temos 5 modelos que a gente pode usar, embora esses 5 modelos a gente não tem um limite de quantas vezes a gente vai utilizá-los com os estudantes. Então, a gente pode usar várias vezes, com várias turmas diferentes, e a gente consegue ter também os resultados, a gente consegue ler os resultados, a gente consegue ter acesso às edições imprimíveis, a gente consegue, por exemplo, às vezes alterar um layout da atividade que a gente criou, mas a gente não consegue ter acesso a mais do que 5 modelos, tá? Então, eu vou partir aqui do princípio que a gente vai entrar aqui numa conta, eu vou entrar com uma conta que eu não tenho ainda, o WordWall, o endereço é wordwall.net, já vem aqui na barra de rolagem, eu vou traduzir para o português, e aqui vem, olha, conecte-se e inscreva-se. Como eu não tenho a conta ainda,
eu vou entrar em inscrever-se. E aqui me dá essas duas opções. Ou eu continuo com a conta do Google, ou eu faço todo o procedimento de criar um endereço, de criar uma senha. Então, tanto eu continuar com a conta no Google, quanto eu criar uma outra conta que não seja do Google, tá? Então, quando a gente não tem a conta no Google, a gente vai usar, por exemplo, uma conta de um outro provedor, aí a gente faz aqui com a digitação do endereço, com a criação de uma senha, com a confirmação de uma senha. Como eu tenho essa conta no Google e essa conta que eu estou usando não é aquela que eu tenho acesso ao meu WordWall, né, pago, então eu vou entrar aqui, olha, eu vou continuar com o Google e ele já me manda imediatamente para eu escolher, né, a conta para eu entrar para o WordWall. Então eu não preciso ficar aquele processo de digitar qual é o e-mail, qual é a senha e tudo mais. Então eu escolho a conta e eu já venho aqui imediatamente para o WordWall. Eu já estou dentro dele. Como eu nunca fiz nenhuma atividade, porque eu estou entrando agora, então quando eu entro aqui, olha, em criar atividades, eu não vou ter nenhuma, tá? Porque eu ainda não fiz. Mas eu quero criar uma atividade. Então eu venho aqui, olha, criar atividade e me é aberto quais são os modelos que eu tenho disponíveis, tá certo? Então, aqui que está a diferença. Então, esses modelos que eu tenho aqui, questionário, combinar, abre a caixa, pares correspondentes, roda aleatória, classificação do grupo, palavra que falta, quiz do programa de jogos, cartões aleatórios, encontre a partida, diagrama rotulado, desembaraçar, anagrama, perseguição de labirinto, verdadeiro ou falso, estouro de balão, whack-a-mole e o avião, são todos modelos gratuitos que eu posso usar, mas desses modelos aqui disponíveis, eu só posso usar 5 deles, tá? Mais do que isso não é permitido. Esses modelos que aparecem como profissionais são os que que eu tenho acesso quando eu tenho a conta paga, tá? Então lá na conta paga eu vou ter acesso a procura-palavra, carrasco, cartões flash, virar blocos, teste de imagem, palavras cruzadas, categorizar, ordem de classificação, desemparelhar, plano de assentos, correia transportadora, ganhar ou perder quiz, ímãs de palavras, grupos e equipes, chuva de ideias, diagrama de aranha, mais alto, mais baixo e gerador de matemática. Que esse gerador de matemática ele é muito bacana, porque ele já traz atividades prontas para matemática. A gente só escolhe qual é a temática que a gente quer e ele já produz jogos prontos, tá? Mas esses modelos eles só estão disponíveis para quando a gente faz a assinatura. Agora, quando a gente não tem, a gente tem um modelo que é free, né? A gente vê também que tem assim várias possibilidades. Então a gente tem uma série de jogos que a gente pode escolher e que a gente vai conseguir trabalhar também de uma forma interessante com os estudantes. Então eu vou escolher aqui, olha, vamos ver na atividade que a gente fez dentro das metodologias ativas, eu coloquei o quiz do programa de jogos, que ele lembra aqueles jogos de televisão, né, tipo o jogo do milhão. Então, eu acho que eu vou utilizar esse mesmo, só para mostrar qual foi o que eu usei lá na metodologias ativas, mas lembrando que vocês podem ter acesso a qualquer um desses modelos quando a gente faz a nossa inscrição. Então, eu vou entrar, até vou clicar, e é essa página que abre para a gente, quando a gente está montando esse jogo, tá? Então, a gente tem aqui, olha, 5 questões que a gente pode criar, mas
essas 5 questões não significa que a gente pode que a gente deve usar todas elas, que é obrigatório a gente usar todas, e não significa que são somente elas. Se vocês olharem aqui embaixo, vocês vão perceber que, olha, a gente tem o mínimo de 5, mas a gente tem o máximo de 100. Então, a gente pode criar até 100 questões, tá? E em cada jogo que a gente faz, não significa também que a gente tenha que usar as 100 questões. E, por exemplo, eu crio 6 questões e eu não tenho mais modelos que eu posso usar. Eu posso voltar nesse modelo e editar essas questões? A gente pode voltar e pode editar essas questões, tá? Eu não posso abrir um outro modelo, mas aquele modelo que está aberto, eu posso fazer a edição dele. Então, só para ficar assim, simplificar para vocês, para mostrar, usar como um exemplo de como que a gente cria esse jogo no WordWall, então eu começo com o quê? O que ele me pede inicialmente? O título da atividade. E eu vou usar as questões muito simplesinhas, porque a ideia, como eu falei, não é a gente avaliar a complexidade ou a qualidade das questões que a gente está produzindo, tá? Então a gente não vai montar atividades pautadas em habilidades, pautadas nos resultados da AP, que às vezes é a intencionalidade, né, da gente montar um jogo, por exemplo. Então nós não vamos avaliar essa qualidade das questões. A gente só está mostrando aqui como que a gente usa, né, o passo a passo de como a gente cria uma atividade dentro do WordWall. Então a gente viu que o nosso acesso ele é muito simples. É só a gente digitar o word.net, a gente colocar lá que a gente quer continuar com a nossa conta no Google, que a maioria de vocês acredito que tem o Google. A gente entra com o Google, a gente escolhe a nossa conta e a gente já está aqui dentro do WordWall, tá? Aí e depois dentro do WordWall a gente vai ver lá qual é o modelo que a gente quer utilizar. Então eu peguei um modelo que eu já utilizei na metodologia ativas, mas vocês vejam que a gente tem uma outra quantidade ali de modelos que a gente pode usar também, mas o sistema basicamente é o mesmo, tá? Qualquer modelo que eu entre, eu vou encontrar esse tipo de estrutura. Vai me ser pedido um título e depois vai ser apresentado para nós as questões que a gente vai realizar, tá? Então, praticamente a forma como a gente cria o modelo é o mesmo, não tem diferença. Então, eu vou usar assim questões bem simplesinhas. Esse título eu acho que eu vou dar aqui como geomorfologia. Vou aproveitar aqui, né, um conhecimento da área de geografia. E aí eu começo a criar as perguntas. E dentro dessas perguntas, vamos colocar assim na geomorfologia, né? Faz parte, questões bem simples. Faz parte do relevo brasileiro em sua porção central. Vou mudar aqui um pouquinho. Na porção central, senão fica erradinho aqui a questão. Então, faz parte do relevo brasileiro na porção central do seu território. Se a gente quiser dar uma ilustrada, vocês percebam que a gente pode adicionar imagens, tá? Para que haja ali uma leitura, uma correspondência. Essa imagem eu posso pesquisar aqui no próprio WordWall. Então, eu vou querer aqui buscar Planalto. E aí me aparecem as imagens que eu quero, tá? Aqui a gente até vê, né, que já aparece a imagem aqui de Brasília.
Então aí eu pus assim bem genérico, que eu quero a palavra Planalto, então aparece para a gente assim quais são, né, as áreas que são identificadas como Planalto no território brasileiro ou até em outras áreas. Então, por exemplo, porque a resposta vai ser Planalto, né? Então eu posso pegar aqui, a título de ilustração, vou pegar aqui uma chapada, tá? Então ela vai aparecer, aqui está assim ainda pequeno, mas quando a gente vai fazer o jogo, essa imagem ela já fica maior, tá certo? Aí vem a resposta. Então eu vou colocar aqui Planalto. Essa é a resposta correta, então eu tenho que clicar aqui nesse quadradinho para que fique verdinho, esse tracinho do check de verdinho, porque isso já faz com que o próprio programa corrija qual é a resposta correta. Lembrando que a gente está montando um game, porque esse game ele vai ser disponibilizado para os estudantes como até uma forma de avaliação, porque a gente vai ter assim acesso aos resultados desse game. Então, a gente, para identificar também que estudante que respondeu corretamente, que estudante que errou, então a ideia é que sempre apareça qual é a resposta correta, qual é a resposta errada. Então, aqui eu vou pôr planície, opa, deixa eu pôr aqui, planície, opa, nossa, apareceu pânico, não é pânico não, planície. Olha, eu mantenho ela como errada, porque não é a resposta correta, né? Depressão periférica. Depressão periférica, que também não é a correta. E montanhas. Tá certo? Então, e até em cada uma dessas respostas, vocês vejam que a gente pode colocar aqui, né, uma imagem. Então, aqui, olha, só que quando eu clico nela, já aparece para mim, eu não preciso nem digitar que imagem que eu quero, tá? É porque, olha, já aparece exatamente a imagem de qual a alternativa ela está pedindo. Então, eu só procuro a imagem que eu quero. Então, continuando, né, a montagem das nossas questões, eu vou acrescentar mais uma aqui. Então, na região, é melhor escrever direito, né? Então, na região norte do Brasil, há basicamente 3 unidades de relevo. Aí eu venho para a alternativa, Planalto. Seria melhor eu escrever correto, né? Então vamos voltar aqui. Planalto, depressão periférica. Eu coloquei 2 acentos. Corrigindo. Então, Planalto, depressão periférica e montanha. Essa resposta é incorreta. Então, eu mantenho o X aqui para que o sistema, para que a ferramenta, né, ela consiga ler o que eu estou colocando como correto. Aí, a próxima alternativa, planície, depressão e Planalto. Essa alternativa é a correta. Então, eu mantenho aqui o check, né, mostrando que é a certa, é aqui o sistema precisa corrigir como a que é a adequada para que me entregue
as atividades que eu vou proporcionar aos estudantes corrigida, porque a intenção é essa também, a gente ter uma devolutiva já corrigida do game que a gente está montando. Aí eu vou colocar uma terceira alternativa, tá? Então não há necessidade da gente completar as 6 alternativas que aqui esse modelo oferta, eu posso fazer menos alternativas, então eu vou colocar aqui uma C só para dar uma outra oportunidade assim, para os estudantes pensarem na resposta que é a correta. Então, eu vou colocar aqui montanha, depressão periférica e planície, que não é a correta, tá certo? Olha, pois perto aqui, ele está corrigindo automaticamente. E planície, tá? Que não é, meu Deus, e planície, que não é a resposta correta, então eu mantenho aqui o X. Bom, a título, né, da gente adiantar aqui o programa, eu vou deixar 5 questões prontas e para mostrar para vocês como que a gente faz o jogo. Lembrando que a gente tem aqui 5 alternativas, mas eu posso adicionar até 100, tá? Até 100 questões esse modelo aqui ele permite a gente fazer. Então, só, né, eu já vou deixar pronto aqui 5 para não tomar muito tempo e para a gente poder dar continuidade àquilo que é mais importante, que a gente saber, então, como que a gente manipula esse modelo aqui do WordWall, tá certo? Então, já deu, acho que para perceber, né, como que a gente faz as questões, como a gente vai inserindo. Eu não inseri aqui também imagem, não vou inserir, mas eu já mostrei aqui na questão 1 que é possível fazer isso, tá certo? E a gente vai, então, dar aqui uma adiantadinha para saber qual é o próximo passo que a gente vai ter em relação ao WordWall. Pronto, as 5 questões estão preparadas, né? Então eu adiantei aqui só para mostrar para vocês o processo que a gente dá continuidade para terminar a montagem do game. E lembrando que a gente consegue colocar a imagem em todas. Eu não coloquei porque a intenção agora é realmente a gente ver como é que funciona. Terminado as 5 questões que eu fiz aqui para poder dar continuidade, eu coloco aqui, eu venho em feito, tá? E aí vai estar salvando as atividades. Quando salvo as atividades, eu entro nessa página. Então, o que é aqui possível eu fazer? Antes de eu dar por concluído o game, então eu venho até aqui embaixo colocar o seguinte, que eu tenho as opções, tá? Então, mostra aqui para mim que existe um cronômetro. E esse cronômetro eu posso ou não marcar tempo para que os estudantes respondam cada questão, tá certo? Então, ele vem automaticamente já com uma contagem regressiva de 30 segundos, que eu posso fazer uma alteração. Eu posso deixar sem cronômetro, eu posso deixar com uma contagem regressiva para que a questão se encerre, mas aí o aluno também ele perde, né, a chance de responder essa questão. Eu posso aumentar, dependendo da complexidade do item que eu preparei, da avaliação que eu preparei. Então, eu consigo aqui também alterar o tempo de resposta que esse estudante terá para fazer esse game. Eu posso colocar um número de vidas, porque aí ele não consegue terminar o jogo, né, se ele não acertar todas as questões. Então, se a minha intenção também é deixar um pouquinho mais motivacional, né, o game, eu posso colocar ali uma limitação. Então, se ele errar um número X de questões, ele vai perder a vida e ele não tem como concluir o jogo. Como eu posso também alterar aqui? É do jogo trazer, tá certo? É do jogo aqui trazer bônus, que é uma das formas de desempate, além do tempo de resposta que esse estudante vai dar. Então, por exemplo, para saber, né, nessa gamificação quem ganhou, quem perdeu,
Os critérios de desempate que eu tenho aqui são a resposta correta, o tempo de resposta ao item e também os bônus que ele vai ter durante, né, a partida. Esse bônus eu posso tirar, se eu não quiser acrescentar essa opção para o estudante, eu posso tirar, mas eu posso deixar também. O modelo, ele me traz, salvo automaticamente, 3 bônus por questão, tá? E ele traz aqui também quais são esses bônus, tá certo? Então, ele já traz aqui automaticamente que eu posso, então, retirar ou eu posso deixar, que seria um estimulante também para os estudantes realizarem a gamificação. E eu posso manter que as respostas corretas sejam mostradas para o estudante, como eu posso tirar também essas respostas corretas. Eu vou manter, porque é interessante, né, que ele já tenha essa, assim, essa alternativa proposta, tá certo? E aqui eu tenho, olha, a classificação. Só que essa classificação, o que é importante? Que no final do jogo, vocês orientem os estudantes, antes de eles saírem do game, que vocês orientem que eles coloquem o nome, tá? E caso, né, na turma tenha um estudante com o mesmo nome, que seja colocado uma forma da gente identificar quem é que fez, participou do game, quem não participou. Então, às vezes, é necessário que esse nome ele seja escrito de forma completa. Então, sempre orientem que no final do jogo vai aparecer uma tabela lá para os estudantes. O primeiro item da tabela que aparece para eles é onde eles têm a oportunidade de colocar o nome. Então, para a gente poder ter essa coleta depois do jogo, é importante que a gente saiba quem entrou, quem não entrou, quem fez e quem não fez, tá certo? Porque se a gente não pede para eles colocarem o nome, essa tabela aqui ela vai aparecer em branco para a gente. Bom, depois que eu fiz a configuração, eu posso dar início ao jogo. Lembrando aqui que eu tenho também a chance de mudar o modelo, tá? Só que, olha, eu tenho vários modelos, mas nem todos os modelos que estão aqui é permitido a gente aplicar nesse jogo que a gente fez. Então, quais são os modelos que eu posso usar? Aquele original, eu posso, de repente, mudar para questionário, para abra-caixa, para perseguição de labirinto ou para avião, tá certo? Então, aquilo que eu falei no início, eu tenho, assim, direito no gratuito, eu tenho direito a apenas 5 modelos, mas quando eu vou apresentar o jogo para o estudante, eu posso usar esse modelo que eu já criei mais de uma vez, quantas vezes eu quiser usar. E eu posso, né, mudar aqui a forma de apresentação. Mudando aqui a forma de apresentação, não muda a minha atividade criada, tá certo? Ela não salva, ela só vai ser mudada no momento que eu estou usando, mas aquilo que eu criei, ele já está permanente. E também, se eu mudar esse modelo, eu não preciso criar novamente outra atividade, tá? Então, terminado, né, de fazer aqui os ajustes, a configuração, de escolher qual modelo que eu quero, eu venho para compartilhar, tá certo? Para que os estudantes, eles possam jogar, né? Então, ao compartilhar, eu ponho publicar, tá certo? E esse recurso, ele tá publicado. Eu tenho aqui a cópia. Essa cópia, o que que eu faço? Eu vou disponibilizar para o estudante ou aonde que eles entrarão, o endereço, tá certo? De onde eles vão entrar para eles poderem fazer o jogo, ou eu disponibilizo como QR Code. Então, eu tenho essas duas formas de mostrar para o estudante de que forma que ele consegue participar dessa atividade, tá certo? Ou disponibilizando para ele o link de onde ele vai entrar, ou disponibilizando para ele
o QR Code de onde ele vai entrar também. Colocado feito, eu venho aqui em Start. E aí começa o jogo, tá certo? Então, essa a característica que ele vai ter, o tempo está correndo, enfim. A partir daqui é onde a gente vai poder jogar. Eu vou por aqui aleatoriamente. Olha, mostra aqui para mim a resposta. E nesse game, o professor, ele não tem assim como controlar o game para os estudantes, tá certo? É o estudante que vai controlar o seu próprio andamento e o seu próprio tempo. É diferente, por exemplo, de outros, né, games que a gente pode controlar. Esse aqui é o estudante que determina. Então, eu vou pôr aqui a resposta correta também. E aqui vem o bônus, tá? Que é dado. Aí, lembrando que, olha, esses bônus que eu tenho aqui embaixo, o estudante ele pode utilizar a qualquer momento. Ele vai ser esperto, ele vai perceber rapidamente que isso aqui pode ser usado. Uma vez usado, a gente não tem mais acesso a ele ao próximo jogo, tá certo? Então, eu vou pôr aqui a resposta. E vai dando a pontuação por tempo de resposta e por ser correta ou não. Aí vem o bônus que a gente colocou lá. Tem uma forma, né, da gente seguir ali. O estudante também sabe como que ele vai fazer para acertar a cartinha que vai dar uma bonificação maior para ele. Tem todo um processo, mas eu vou aqui colocar aleatoriamente. Então, eu ganhei 50 pontos de bônus, que vai acrescentando ali para o meu resultado final e vai dando prosseguimento, né? O ponto mais alto, pico da neblina, não usei bônus ainda, mas eu só estou exemplificando aqui para vocês como que funciona o jogo, tá? Então, como que ele é o andamento dele, assim, lembrando que o estudante ele controla o próprio andamento, não é a gente que controla, tá certo? Então, o Rio Amazonas é o maior rio do mundo? Sim, verdadeiro. Também correta. Eu posso deixar em tela cheia, tá certo? Então, pode ficar aqui em tela cheia. E aí também é uma orientação que a gente dá para o estudante. E é aqui nesse ponto que eu falo para vocês, que o game está completo, aonde aparece aqui leaderboard, tá? Peçam para o estudante entrar aqui e escrever o nome dele, para que vocês possam puxar na lista, ali naquela tabela, quem participou e que pontuação teve, até para a gente depois poder fazer ali a devolutiva e a correção do game que a gente utilizou. Tá saindo aqui de modo de tela cheia para mostrar aqui para vocês, olha. Então, vocês conseguem ter acesso, né, quais os estudantes que participaram e quais são a pontuação que esses estudantes tiveram, tá certo? Então, esse é o Word Wall. Então, só para mostrar aqui para vocês, se, por exemplo, eu quiser fazer uma mudança aqui de modelo. Então, eu não preciso criar outro game, vai continuar a mesma coisa. Quando eu peço aqui para compartilhar, ele vai me gerar o link e ele vai me gerar o QR Code que a gente tem que disponibilizar para os estudantes, tá bom? Então, só que como é o mesmo, assim, é o game que eu preparei, não vai alterar nem o link, nem o QR Code, mas é importante a gente fazer esse compartilhamento, porque senão o estudante ele não consegue
ter acesso ao jogo, tá? Então, a gente pode mostrar dessas duas formas. Aí, se vocês quiserem, né, orientar até para deixar em tela cheia, aí começa o Start. Esse é o labirinto. Ok? Então, olha como fica. Então, eu não preciso criar outro jogo, eu posso usar o mesmo que já foi criado, mas eu posso mudar ali o modelo que eu quero para o estudante jogar. Então, aqui ele vai procurar o quê? Entrar na casinha correta, que é uma questão, né, também como falar, de habilidade. Então, a gente faz com o mouse ou a gente faz com as setinhas do teclado, tá certo? Então, esse é o modelo que eu posso disponibilizar como como se diz, como uma nova forma de jogo, tá? Então, eu só estou fazendo isso para exemplificar para vocês que a gente tem diferentes possibilidades de jogar o World War, tá certo? Então, é isso. Sobre esse programa, é essa orientação que a gente tem para passar para vocês como que a gente pode montar um jogo, como que a gente pode montar um game utilizando essa ferramenta, tá certo? Vamos então agora ver como que a gente pode trabalhar com o Kahoot. Vamos lá? Bom, para utilizar o Kahoot, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou entrar com uma conta que eu ainda não tenho, tá certo? Para mostrar para vocês o passo a passo. Então, eu vou digitar lá na barra de rolagem, Kahoot. E aqui eu tenho, no Kahoot eu tenho assim, dois endereços que é importante também a gente ficar atento. Tem o kahoot.com, que é onde eu preparo o game, e eu tenho o kahoot.it, que é onde o estudante ele vai jogar, tá? Então, quando eu for preparar o game, eu tenho que entrar aqui no kahoot.com. Isso é importante a gente saber essa diferenciação. Tá certo? Por que aparecem esses dois endereços do Kahoot? Então, um é para ser, o endereço para ser jogado, para o estudante jogar, o outro é o endereço para o professor criar o game. Então, ao entrar em Kahoot, eu vou pedir aqui a tradução para a língua portuguesa. Eu não tenho, né? Eu não tenho uma conta com esse e-mail que eu estou entrando, para mostrar para vocês como é simples também a gente criar uma conta no Kahoot. Então, aqui a gente aceita os cookies e a gente vai colocar aqui inscrever-se, porque eu não tenho uma conta com esse e-mail. Então, ao entrar em inscrever-se, eu escolho o tipo de conta. Então, nós somos professores, né? Eu vou entrar aqui como professor. Aí a gente descreve o local de trabalho. Então, eu vou pôr aqui como escola, tá certo? E ele vai trazer aqui para a gente a mesma possibilidade que a gente viu lá no Word Wall. Ou eu monto o meu e-mail, daquilo que o e-mail que eu quero, ou eu posso continuar aqui com o Google, que eu acho mais simples a gente manter esse e-mail do Google. Então, eu ponho continuar com o Google, ele vai me apresentar a conta com a qual eu estou me inscrevendo, eu clico sobre ela e continuo e me inscrevo. Pronto, tá? É só esse procedimento que eu preciso fazer, nada complicado. Aí eu vou passar aqui para a tradução da língua portuguesa, né? E ele vai perguntar aqui para mim, é óbvio, se eu quero fazer a compra do Kahoot ou se eu quero continuar gratuitamente. Então, a gente vai continuar gratuitamente, tá certo? Alterar para a língua portuguesa e eu estou aqui dentro já do Kahoot. Então, há uma página para mim que está em branco, porque é uma conta nova, não tenho nada programado nessa conta, então tá simples aqui eu começar a criar, tá certo? Então, olha, vocês viram que é uma forma muito simples, né, da gente poder entrar, não tem assim mistérios, vamos colocar dessa forma. Então, nós estamos aqui dentro do Kahoot e essa é a página inicial, tá?
como eu estou com uma conta nova, eu não tenho nada criado. Então, como que eu faço para começar a criar? Então, vocês vejam que na barra aqui superior tem alguns alguns links para a gente abrir, né? Então, quando nós temos já modelos ou games criados, todos os nossos modelos vão vir aqui para a biblioteca, tá certo? Então, é aqui que fica armazenado aquilo que a gente cria. Então, conforme eu falei, como eu não criei nada, não com essa conta, aonde eu venho? Eu venho aqui nesse link, azulzinho aqui na parte superior direita, criar. Aí, nós não vamos tratar hoje da situação curso, nós vamos criar o Kahoot, que é uma gamificação. Então, a gente vai criar um jogo aqui dentro do Kahoot. Então, eu clico aqui em Kahoot e vai aparecer para mim essa página, que eu tenho alguns modelos que eu posso utilizar, tá? Então, aqui já aparece para mim o que eu posso, por exemplo, aproveitar, ou eu posso criar um Kahoot do zero, né? Da forma assim como eu necessito, da forma como eu preciso para dar continuidade ou para dinamizar aquilo que eu estou fazendo em sala de aula. Então, eu vou clicar aqui nesse criar um novo Kahoot, eu não vou usar um modelo. Lembrando que esses modelos aqui que tem essas estrelinhas no canto direito, eles são modelos pagos e a gente está usando uma conta que ela é gratuita, tá? Então, quando vocês virem essas estrelinhas, já sabem que é um modelo assim que a gente tem que criar uma conta paga dentro do Kahoot. Então, eu vou clicar aqui do nada. Vocês podem perceber também que a gente tem assim um layout dentro desses games que a gente encontra digital, que eles são muito parecidos, tanto na forma da gente criar, quanto na forma da gente disponibilizar para quem for jogar o que nós criamos. Então, vamos lá, né? Como que a gente começa? Primeiro, vocês vejam que aqui nessa janela aqui do lado direito, eu tenho alguns temas que eles ficam como pano de fundo para os games que eu criar. E tem os games que são gratuitos e tem os games que eles são pagos. Como que eu vou identificar os que são pagos? Então, é pela estrelinha, tá certo? Mas, por exemplo, esses temas aqui que são profissionais, esse aqui, eles são todos pagos, tá certo? Então, são todos pagos. Então, o que a gente teria disponível? Esses que são gratuitos, que está escrito aqui grátis. Mesmo assim, dentro desses aqui, a gente pode escolher o que a gente achar mais bonitinho, tá certo? Aquilo que a gente achar que combina mais com aquilo que a gente está trabalhando. Eu vou pegar assim, ele já está aqui no Standard, eu vou manter o Standard, mas eu posso aqui escolher o tema Halloween, esse suporte Ukraine, o Reversed Festival, Space, Summer, Winter ou Spring. Então, eu posso usar qualquer um desses temas aqui. Onde são os profissionais, ele já me indica que ele só está disponibilizado para aqueles que têm a assinatura comprada, né, que fizeram algum plano. Eu vou manter o Standard, tá? Que é o que já vem, assim, ele já vem dentro do próprio Kahoot. Como eu também posso, no caso, importar algum tema que eu tenha no meu computador, tá certo? Então, eu posso fazer, né, fazer assim, criar um tema e importar aqui para o meu computador, assim, tirar do meu computador e trazer aqui para o Kahoot. Mas eu vou manter aqui o Standard, porque nesse momento também a gente não está fazendo um curso de Kahoot. É só
uma demonstração de como que a gente pode criar um jogo. Então eu vou iniciar minha criação, tá certo? Qual é a primeira ação a fazer? Então eu vou dar um título, tá? Né? Eu estou criando o meu Kahoot, então eu vou aqui dar um título para aquilo que eu estou fazendo, para que ele salve corretamente lá na minha página biblioteca, para que fique disponibilizado quando eu for jogar. Então, qual é o título? Eu vou usar o mesmo que eu usei ali no Wordwall. Tá certo? Eu vou usar a mesma temática, inclusive com as mesmas questões. Então, é geomorfologia, tá certo? E aqui é a descrição, que é opcional, é só uma orientação, às vezes, para os estudantes, de como que a gente está disponibilizando e o que a gente vai disponibilizar. Lembrando que esse número aqui que aparece no lado direito é o número de caracteres que a gente tem para digitar, tá bom? Então, aqui eu digitei geomorfologia, ainda sobrou 82 caracteres que corresponde a cada letra de digitação. Aqui na descrição, eu posso criar uma descrição com até 500 caracteres, que isso significa que não pode ser uma descrição longa, tem que ser algo assim muito sucinto, porque há um limite. Chegando em 500 caracteres, eu não consigo digitar mais. Então, o próprio programa, ele barra aquilo que eu estou escrevendo. Então, nessa descrição, eu vou pôr aqui, atividade de gamificação para estudantes do sexto ano A e B. Vamos supor que são as turmas que eu estou fazendo aqui uma coisa aleatória, tá bom, gente? Mas só para mostrar para vocês como que a gente cria como que a gente cria esse game. Aqui onde que eu vou salvar? Se eu manter minhas pastas, ele vai direto para a biblioteca, ou eu posso procurar, tá certo? Aqui o local que eu quero. Mas eu não vou, eu vou manter aqui minhas pastas, porque ele vai direto ali para mim, para a biblioteca, tá? Eu posso começar o meu Kahoot com um vídeo que dê assim alguma, como que eu posso colocar assim, que dê assim uma introdução, que dê um suspense, ou que fale sobre o assunto que eu vou fazer o game. Então, que eu trago aqui do YouTube, tá? Então, não pode ser vídeos longos também, mas eu posso, assim, colocar algo que eu quero que os estudantes assistam antes de fazer o game. Então, eu posso trazer lá do YouTube um link, eu colo o link aqui, tá certo? E aí, quando eles forem jogar, quando a gente estiver preparando para os estudantes jogarem, antes eles vão assistir esse vídeo, tá? Eu não vou trazer aqui um link, mas vocês já sabem que isso pode ser feito, tá bom? Pode ser colocado aqui para que eles assistam como uma introdução, como uma dica, como um estudo, né? Às vezes é um vídeo curto sobre algum assunto em específico que se trata o game, aí vocês podem colocar aqui para que o estudante assista e logo em seguida ele já faça essas atividades que você vai preparar. E pode ser música de entrada, você tem aqui, você escolhe qual música que você quer também, tá certo? Tem a escolha do Kahoot, então fica aleatório, então vai ser aquela música de fundo, aquela música que fica entre uma questão e outra, ou você pode aqui escolher que música que você quer que toque durante as atividades que estão sendo feitas. Então eu vou manter aqui a escolha do Kahoot, não vou procurar, mas vocês sabem que vocês podem aqui colocar a música que vocês acharem interessante, daquelas que o próprio Kahoot disponibiliza. Aí a gente coloca que está pronto. Então já nós criamos aqui o nosso game, tá? Nosso game ele já está aqui criado. Então eu vou digitar a pergunta. Então olha aqui aparece para mim.
são 120 caracteres. Então, eu não posso ter perguntas longas. Eu tenho que ter perguntas assim, simples. Então, o Kahoot também não é uma ferramenta que permite, às vezes, a gente fazer atividades assim muito elaboradas, tá? Com questões mais pautadas em habilidades, em competências, porque ele também tem essa limitação. Então, ele é feito para um jogo mesmo, um bate rápido, para que você verifique junto aos estudantes durante a aula, por exemplo, numa recuperação contínua, né, que você retome ali os conteúdos que você realizou. Lembrando que o Kahoot, tanto com o WordWall, ele permite que você faça e insira dados de matemática, tá certo? Então, se você quiser fazer uma questão de matemática, equação, por exemplo, então aqui você pode introduzir, então ele tem fórmulas, né? Ele traz algumas possibilidades da linguagem matemática para você poder digitar coisas que, por exemplo, que a gente tem tanto forms, né, da Google ou do Google quanto da Microsoft, a gente não consegue digitar alguns símbolos matemáticos. Então, algumas equações a gente não consegue fazer pelo forms. Aqui pelo Kahoot a gente consegue. Tá? E no WordWall também. Ele permite a introdução dessa linguagem matemática. Mas eu vou continuar aqui na minha questão da geografia, tá? Então, a região norte apresenta, vou pôr a mesma questão lá que eu trabalhei lá anteriormente no WordWall. Então, basicamente, 3 unidades de relevo. Que, olha, sobrou 60 caracteres ainda. Então, se eu ultrapassar, se eu for criar uma questão que tenha mais 70 caracteres, eu já sei que eu não vou conseguir continuar digitando, tá? Então, eu tenho que prestar atenção na pergunta também que eu elaboro, porque às vezes eu elaboro uma pergunta muito grande e ela não consegue ser digitada aqui, tá? Então, é um dos detalhes que a gente tem que prestar atenção na hora que a gente está montando esse game. Então, a região norte apresenta basicamente 3 unidades de relevo. Então, só se eu quiser complementar aqui, né, que são, porque eu ainda tenho caracteres, tá? E venho aqui. Aí eu vou adicionar a resposta. Quando eu vou adicionar respostas, eu também consigo adicionar fórmulas matemáticas, linguagem matemática, fórmulas. Então, eu também posso criar, assim, se eu estou fazendo atividade de matemática, eu consigo também montar aqui nas respostas essa linguagem matemática de resolução do problema que está sendo pedido, tá? Mas aqui no caso não é, né, não é uma fórmula, é texto corrido, então eu não vou utilizar nenhuma aqui dessas possibilidades. E também o Kahoot, ele dá 4 opções, eu estou usando aqui quiz, vocês viram que é o tipo de pergunta, tá certo? Então, o que eu tenho, eu esqueci de falar isso, então é bom eu retomar agora. Como eu estou usando, né, mais uma vez, falando sobre isso, usando o Kahoot gratuito, então ele permite que eu use 2 tipos de modelo, ou o quiz ou o verdadeiro ou falso. As demais possibilidades, que é a resposta curta, controle deslizante, puzzle, que é um quebra-cabeça, enquete, largar marcador, nuvem de palavras, pergunta aberta e brainstorm, tá? É pago. Então, lá no Mentimeter, por exemplo, eu consigo usar o nuvens de palavras. Aqui no Kahoot não, porque ele só pertence ao modelo pago. Então, o que eu tenho acesso no gratuito? Ao quiz ou ao verdadeiro ou falso. Eu posso, no mesmo jogo, alternar
quiz ou verdadeiro ou falso, tá certo? Então, eu não preciso, se eu escolhi a primeira questão, ela vai ser um quiz. Para a segunda questão, eu posso escolher, por exemplo, um verdadeiro ou falso, e depois voltar para o quiz, depois voltar para o verdadeiro ou falso. Não, isso não tem problema. Eu posso ir alternando no mesmo game os dois tipos de modelo, mas gratuitamente eu só tenho esses dois. Então, eu vou manter aqui o quiz e eu tenho 4 questões para responder, para usar, né? Alternativas para serem usadas. Nesse caso aqui, para serem usadas, eu preciso usar as 4. Eu não posso deixar em branco, tá? Então, aqui eu preciso usar as 4. E eu não tenho como incluir mais respostas. Como lá no WordWall eu posso assim incluir até 100. Aqui eu não posso incluir mais respostas, porque para eu incluir mais, somente também para o modelo pago, tá certo? Então, também me permite aqui que eu coloque uma mídia, né, uma imagem, uma figura. Se eu não colocar, não aparece esse quadro em branco na hora que os estudantes estiverem jogando. Agora, se eu colocar, vai aparecer aquilo que eu escolhi, tá? E eu posso pegar do próprio Kahoot. Só que, olha, nesse modelo que é gratuito, já vem aqui uma mensagem para mim, que eu só tenho direito a uma imagem gratuita. Então, se eu usar essa imagem, ela está carregando aqui, se eu usar essa imagem, eu não vou conseguir usar mais em nenhum outro modelo, tá certo? E mesmo que eu traga do meu computador. Então, a gente só consegue usar uma imagem. E aí acabou. O que a gente tem que a gente consegue usar sem assim sem um limite? Os GIFs, tá certo? Então a gente consegue aqui colocar os GIFs. Eu posso escolher e eu vejo qual que se adequa àquilo que eu estou trabalhando. Então os GIFs eu não tenho assim uma limitação, né? Como eu tenho lá na imagem. Então se eu escolher a imagem, já sei que depois eu vou ter direito somente a uma e eu não posso usar mais, tá? Agora o GIF eu tenho aqui uma sequência deles, tá certo? Ou eu posso pesquisar na própria plataforma para trazer. Só que eu pus aqui em português, ele não vai encontrar. Deixa eu colocar aqui no inglês, né? Aí no inglês eu já vejo que ele me traz essa possibilidade, tá? Então eu posso ou usar ali do próprio Kahoot, ou eu uso ali na barra de pesquisa e ele pega para mim na internet. Eu vou escolher essa aqui, já que a gente vai falar sobre a região norte, eu vou escolher esse GIF. Aí eu coloquei o GIF, então ele está aqui. E eu vou adicionar as respostas, né? Então, lembrando que tem caracteres também, olha, conforme eu vou digitando, vocês vão percebendo que aqui vai mostrando qual é o caractere quantos caracteres me restam para a digitação. Então, eu vou pôr aqui a resposta, vou digitar a minha resposta, e como essa resposta é a verdadeira, deixa que eu faça certo, né? É a verdadeira, eu faço o quê? Eu clico aqui, deixando já o check, mostrando que é essa que o sistema vai ler na hora de fazer uma correção, tá? E aqui uma outra questão, que é Planalto, vamos por aqui. Planalto, montanha e planície. É a errada, então eu não preciso, tomem cuidado, porque se vocês vierem aqui clicar, vocês vão mostrar que essa é a certa. Então, vocês não colocando nada,
já mostra qual é a errada, tá bom? Então, vocês só se lembrem de clicar em qual é a certa. Aqui, planície, depressão e montanha, que é errada também. Aqui, montanha, planalto e depressão periférica. Que tem aqui, tem uma diferença entre a depressão e a depressão, porque a gente tem a depressão absoluta, depressão periférica ou a depressão simplesmente, tá? Então, por isso que a gente complementa aí com esses adjetivos para identificar qual é o processo erosivo e qual é a profundidade ou altitude dessas depressões. Então, aqui no caso de periférica. Também consigo, tá certo? Colocar imagem, então vocês podem ver que eu consigo colocar imagem, mas se eu colocar imagem, eu só tenho direito a uma, tá bom? Então é por isso que às vezes a gente não gasta, né, as imagens aqui nas alternativas, porque a gente só tem direito a uma. Então, se eu colocar imagem nessa primeira questão, nessa primeira alternativa, a segunda, a terceira e a quarta já não vão me dar essa possibilidade, tá? Então, eu venho aqui, olha, eu quero fazer outro quiz. Então, né, eu preparei um, eu quero fazer outro... desculpa, antes de eu passar para outra pergunta, eu venho aqui no lado direito e eu vejo o seguinte, quando eu monto o Kahoot, ele tem um limite de tempo. E esse limite de tempo impede o estudante de dar a sua resposta. Então, ele tem que ficar atento a esse limite. Então, quando eu clico aqui, eu vejo que eu tenho 5, 10, 20, 30, eu tenho até 4 minutos, tá? Então, vocês marquem a quantidade de tempo de acordo com a complexidade da questão que vocês prepararam, tá certo? Então, eu vou marcar aqui, por exemplo, 1 minuto e 30 segundos. Terminou esse tempo, na hora que o estudante estiver jogando, ele não consegue, o sistema fecha e ele não consegue fazer nenhum tipo de inserção da resposta. Os pontos, né? Aí você pode ou não colocar nenhum ponto, ou dar a pontuação padrão que o próprio Kahoot oferta, ou a gente pode pôr uma pontuação dupla, né? Que o sistema, então, ele vai pegar o número de pontos que ele já tem como padrão, mas ele vai duplicar. Então, eu quero uma seleção aqui, desculpa, eu quero aqui uma questão padrão de pontos, tá certo? E aqui nas respostas, eu posso ter seleção simples, só uma correta, ou eu posso ter múltipla escolha. Só que lembrando que a múltipla escolha, ela tem a estrelinha, portanto, ela só é possível se eu tiver a versão paga dela. Na versão gratuita, que é a que eu estou usando, então, isso não vale, tá certo? Quer dizer, eu não consigo ter múltipla escolha. Então, só vai conseguir ser a seleção simples mesmo. Então, não esqueçam, tá bom? De antes de vocês adicionarem uma outra pergunta, vocês configurarem como que está valendo, como que os estudantes vão ter acesso quando eles estiverem jogando. Então, vocês têm que fazer essa configuração aqui para cada pergunta que vocês estiverem trabalhando. Aí eu vou adicionar só mais uma, tá certo? Então, olha, já aparece aqui para mim. Eu vou adicionar mais uma pergunta, aí aparece o que eu quero. Eu quero aqui, verdadeiro ou falso, porque eu só tenho essas duas possibilidades, ou quiz ou verdadeiro ou falso. Então, eu vou querer aqui verdadeiro ou falso. E eu vou digitar a pergunta aqui. Deixa eu ver, os rios, que eu não me recordo muito o que a gente perguntou, da Amazônia, não, vou pôr da região norte, né? Então, os rios da região norte são todos de planície. Então, isso é uma afirmação que eu estou dando.
eu vou inserir aqui, né, para ficar bonitinho, mas eu vou pegar um GIF, tá? Né? Então, eu vou pegar um GIF, porque se eu não quero usar lá a imagem, porque eu tenho direito somente a uma, agora o GIF não. Então, deixa eu pôr aqui rios. Estou pondo em português, mas eu vou conseguir aqui. Vai me aparecer, acho que Rio de Janeiro. Olha aqui. Vou pegar esse aqui que é bacaninha. É como um GIF, né? Então, me lembra aqui um rio. Então, os rios da região norte são todos de planície. É verdadeiro ou é falso? É falso. Então, eu clico aqui na resposta falsa, tá certo? E venho novamente na configuração. Eu vou colocar 1 minuto, né? Pontos eu vou manter como padrão. E eu posso, por exemplo, se eu quiser duplicar essa questão, eu quero aproveitar o GIF, eu quero aproveitar a pergunta, ou eu quero aproveitar o verdadeiro ou falso, eu posso duplicar, que não é o caso. Então, só como a título, né, de exemplificação de como usar o Kahoot, eu vou colocar só essas duas questões e vou vir aqui, olha, vamos supor, terminei o meu game, já está prontinho, já está legal, é assim que eu quero apresentar para os estudantes, tá certo? E eu venho aqui, porque eu já terminei, então eu venho aqui e venho em salvar, tá? Então, o Kahoot, ele está pronto. E agora vem assim, teste esse Kahoot, jogar agora, compartilhar com outros, tá? Mas eu vou colocar aqui que ele está pronto. Ele está pronto, eu criei e eu não vou usar agora. Aí volta aqui para mim, para a página inicial. Onde que eu encontro esse Kahoot quando eu for disponibilizá-lo para que os estudantes joguem? Eu venho aqui em biblioteca, tá? Então, tá aqui o Kahoot que eu acabei de criar, tá certo? Vem aqui, olha, biblioteca e tá aqui. Aí eu vou jogar esse Kahoot. Lembrando que ele muda o código dele conforme eu for jogando. Por exemplo, se eu jogar com o sexto A agora e eu for jogar com o sexto B só amanhã ou daqui 3 dias, o link e o PIN, no caso, que o Kahoot disponibiliza, ou o QR Code, não é o mesmo. Tá certo? Então, eu não posso dar o mesmo QR Code, não posso dar o mesmo PIN para diferentes turmas, porque eu acabei de jogar com uma turma, encerrei o jogo e vou começar com outra turma, então aí eu preciso disponibilizar outro PIN ou outro QR Code. E aqui, diferente do WordWall, que os estudantes eles estão livres para eles controlarem o próprio andamento do jogo, no Kahoot não. O professor, ele está no comando, tá certo? Então, o professor que vai determinar quando vai começar, quando vai passar para a próxima questão e quando vai terminar o jogo. Porque enquanto o professor não der início ao jogo, o estudante não consegue entrar. Então, isso precisa ficar bem claro, porque às vezes o estudante ele quer entrar e o professor ainda não iniciou, né? E aí o estudante fica naquela agonia, mas não está funcionando, o meu não funciona. Funciona assim, tá certo? Só que é o professor que vai dar o tom do andamento desses jogos, tá? Então, eu venho aqui, eu vou disponibilizar para a turma. Como que eu faço? Eu coloco em iniciar, aí o jogo vai carregar. Deixa eu pôr aqui que entendi. E tem aqui, como que eu vou querer jogar? Então, vocês vejam que a gente pode jogar com até 50 pessoas, né? E vem aqui que mostra para mim, eu quero em equipe ou quero modo clássico, tá certo? Não, eu vou querer em equipe, desculpa, em modo clássico. Então, eu clico aqui. Quando eu coloco isso, né? Vejam que o que acontece. Então, além, né, de estar essa musiquinha de fundo, que foi aquela que o próprio Kahoot traz, porque eu não mudei,
Então, vocês têm duas formas de permitir que o jogador, no caso estudante, ele entre no jogo. Ou vocês colocam para eles que eles vão entrar no Kahoot.it, por isso que eu falei, tomem cuidado, né? Que há uma diferença entre o Kahoot.com, que é aquele que a gente cria o jogo, que é um endereço, e aquele que a gente disponibiliza para quem vai jogar, para o jogador. Então, é o Kahoot.it. Ou vocês colocam, né, esse endereço para os estudantes, vocês pedem para eles entrar no Kahoot.it e disponibilizam para eles o PIN do jogo. Se eles não tiverem esse PIN, eles não conseguem entrar. Ou vocês disponibilizam para eles o QR Code. Quando eles clicam no QR Code, eles já entram direto no jogo, tá certo? Só que eles vão entrar, enquanto o professor não der o iniciar, que está aqui, não consegue, assim, ele não consegue jogar. Enquanto não tiver jogadores, o professor não consegue iniciar. Então, o professor só consegue iniciar no momento que entrar pelo menos um jogador, ou que entre a maior parte, né, da turma, ou a gente, quando faz um jogo desse tipo, a gente espera que todos que estejam presentes na sala, ou na sala de informática, ou com seus dispositivos móveis, eles entrem para fazer esse jogo, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou entrar como jogadora, eu vou entrar com uma outra conta, para mostrar para vocês como que funciona na visão do estudante, porque até aqui foi a visão, né, do professor, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês, vou lá como se eu estivesse jogando como estudante, para mostrar também qual é a visão que o estudante vai ter e como o professor controla. Então eu vou entrar aqui pelo meu celular, tá bom? Vocês não vão conseguir enxergar, mas eu vou entrar aqui pelo meu celular para a gente poder dar continuidade à demonstração. Então, só um minutinho que eu estou colocando aqui, né? Então, não é possível vocês verem, mas eu estou colocando aqui pelo endereço. Então, eu vou usar aqui o endereço no celular, o Kahoot.it, ou melhor, deixa eu pegar aqui o QR Code, gente. Vamos lá. Pelo QR Code, o estudante entra direto, tá? Então, eu estou tentando entrar, enquanto isso está aqui aguardando jogadores, né? A internet aqui tá meio ruinzinha, mas eu já estou entrando aqui. Aí, o que é importante também? Quando o estudante entra, já vem a tradução para o português. No inglês, que esse jogo, né, ele é escrito no inglês, ele vem como ali para o estudante pôr o nickname dele. Quando faz a tradução para o português, essa tradução ela é feita de forma literal, aparece apelido. Mas é óbvio que vocês vão pedir para esse estudante não colocarem o apelido. Peçam para eles colocarem o nome, porque senão depois não tem como vocês corrigir. Então, eu já estou entrando aqui, estou colocando o meu nome, ali ó, e aparece, tá? Então, vocês percebam que agora começou, deu a possibilidade de eu clicar aqui em iniciar, tá? Então, quando os estudantes entram, então aqui vai aparecer todos os estudantes que vocês que entraram, vai aparecer todos os nomes deles, aí vocês podem começar a iniciar. Enquanto vocês não derem aqui iniciar, os estudantes não conseguem jogar. E eles vão perguntar, mas o jogo não está funcionando porque eu não estou conseguindo entrar. Então, vocês sempre têm esse cuidado de avisá-los, né? Que são vocês que controlam, vocês professores, que controlam a tela de jogo. Aí colocou, aí para o estudante
também vai aparecer aqui que o jogo está sendo preparado, tá? Eu estou aqui com o meu celular aberto, então aqui apareceu a pergunta. Só que para o estudante, o que acontece? Não aparece as respostas, aparece as cores. Aí vocês precisam ler para eles, tá? Qual é a pergunta e quais são as cores, tá certo? Eu coloquei aqui no azul que tá errado, né? Só para mostrar para vocês que o correto é planície. Aí eu coloquei aqui como... tinha errado aqui planície, agora que eu vi. Eu coloquei aqui o tom azul, então mostrou que tá errado. Então, o que é importante? Que vocês falem isso para os estudantes, porque eles não têm acesso à resposta. Então, eles têm acesso somente à cor. Então, na hora que vocês apresentam o jogo, vocês falam para ele, ó, vocês leem com eles, né, qual é a pergunta e quais são as respostas. E eles vão colocar na resposta que eles considerarem correta, tá certo? E aí, para eles está parado, como para vocês também está parado. Por quê? Ele só continua jogando quando vocês derem o avançar. Qual a pontuação? Eu errei. Então, né, aparece ali no pódio que eu estou com 0 pontos. E para o estudante aparece que a questão para ele está errada. Então, vamos para a próxima. Para ir para a próxima questão, somente vocês conseguem clicando aqui em avançar. E aí, vocês vão novamente ler para eles. Os rios da região norte são todos de planície. É verdadeiro ou é falso? Aí vocês falam, né, que o verdadeiro é em azul e que o falso é em vermelho. Para eles poderem clicar na resposta que é correta. Então, aqui eu pus que é falso. Né, eu respondi pelo meu celular que é falso, lembrando que eu estou respondendo pelo meu celular enquanto estudante, tá bom? Essa aqui é a visão de professor. Aí vocês avançam e aparece o pódio, né? Que é onde estão os jogadores que participaram. E aí tem toda ali um emblemático ali do programinha para vocês verificarem como que fica no final. Aí vocês clicam em avançar, tá certo? E se vocês quiserem aqui, olha, clicar nas respostas, então vocês têm aqui as perguntas, né? Vocês conseguem receber o feedback, tá? Vocês podem pedir que os jogadores escrevam sobre o que eles acharam do jogo, etc. Vocês podem jogar de novo o mesmo jogo, repetir o jogo, sem precisar trocar o PIN, tá bom? E sem precisar trocar lá o QR Code, mas vocês têm aqui as respostas dos estudantes que jogaram e a pontuação que eles tiveram, tá? Então, a gente tem acesso também a relatórios. Então, eu quero saber, né, quais foram os estudantes que participaram. Eu dei um jogo e eu vou contabilizar isso como atividade, ou eu vou usar isso como, assim, para eu pegar uma listagem, para depois eu ver quais questões que foram mais, assim, que os estudantes mais acertaram, quais que eles mais erraram, para eu poder fazer, por exemplo, um projeto de recuperação. Então, a gente tem aqui acesso a essa listagem, tá certo? Então, tem assim, quem são os jogadores, aqui, olha, quantas respostas eu dei correta, então aparece aqui estudante por estudante, tá bom? Então, esse é o carro interessante porque eu consigo ver aqui quem que teve, quantas questões que foram respondidas corretamente e quantas que não foram respondidas. No caso, eu respondi todas, uma foi errada e a outra, ela não, assim, ela foi correta. Então, eu também tenho aqui uma planilha, né? O Kahoot me disponibiliza uma planilha de consulta para que eu saiba quem são os jogadores, quem são os estudantes no caso,
e quais são as questões que eles erraram, as questões que eles acertaram, para eu poder também, assim, ou disponibilizar uma nota ou até preparar, né, uma recuperação em cima daquelas atividades ou daquelas questões que tiveram baixo índice de acerto, tá certo? Então, gente, olha, espero que tenha sido assim produtivo, né? Que vocês tenham, que vocês consigam aproveitar o Kahoot, o WordWall, como mais um dispositivo dentro da sala de aula para dar uma incrementada, para auxiliar nas metodologias ativas, lembrando que gamificação são metodologias ativas, tá certo? Então, muito obrigada por me acompanhar até aqui e espero que tenha sido útil para todos vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima!